Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos a liturgia de hoje escutando o relato do profeta Jeremias, no qual o Senhor mesmo se apresenta como o Pai de Israel, aquele que reúne e salva o seu povo, aquele que recolhe os que estão nas extremidades da terra, cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes, uma grande multidão que é reunida por este Senhor que é Pai e por Ele é cuidada. O Senhor se revela como este Pai de amor que cuida especialmente dos que mais necessitam dEle, dos mais sofridos, daqueles que são maltratados. No Evangelho, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que é capaz de deixar as 99 para ir atrás daquela ovelha que se perde. E a sua atenção, a atenção do pastor, é a atenção desse Senhor de amor que cuida especialmente daqueles que mais precisam dele, porque Ele ama e deseja nos reunir todos em torno dele. Esta bonita narração que o profeta Isaías faz, através da qual o Senhor mesmo se revela, é para nós motivo de ânimo, motivo de alegria. O profeta Jeremias começa dizendo justamente isso: exultai de alegria, que o vosso coração se alegre, porque o Senhor está perto daqueles que mais necessitam dele. A carta aos Hebreus nos apresenta este Senhor que é sumo sacerdote e que conhece as fraquezas do povo. Por isso ele pode ajudar, pode intermediar, pode interceder, pode cuidar, porque Ele se fez um de nós, caminhou entre nós, nos conhece e assim agora intercede junto de nós ao Pai. Jesus é este Senhor, é este pastor que nos ama, conhece as nossas fraquezas e deseja nos libertar delas, deseja nos transformar. Depois nos deparamos com este belíssimo Evangelho de São Marcos, uma narração maravilhosa, uma imagem tão rica de detalhes, tão rica de acontecimentos. Primeiro, é importante nós prestarmos atenção no lugar da onde Jesus está saindo, Jericó. Jericó. Na mentalidade bíblica, Jericó é símbolo do próprio pecado. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, lá no livro de Josué, capítulo 6, nós vamos encontrar o momento em que o Senhor, logo que Moisés morre, incumbe Josué de conduzir o povo para vencer Jericó. Tanto é que hoje na igreja, inclusive, nós temos o costume de rezar o cerco de Jericó, não é? Aquele tempo de vigília, suplicando para que todas as muralhas do mal possam vir ao chão e o Senhor triunfar em nossa vida. Jesus, no Evangelho, se encontra exatamente nesta cidade, Jericó, aquela que teve as suas muralhas caídas pelo poder do Senhor depois da oração de Josué e o seu povo. Mais interessante ainda, Jesus sai de Jericó com seus discípulos e a multidão, e ali estava um cego, sentado à beira do caminho, chamado Bartimeu. São Marcos nos diz que era cego e mendigo, né? Primeiro, a figura da cegueira, né? A pior cegueira que existe no coração humano é o pecado, né? Então, a cegueira deste nosso irmão sentado à beira do caminho está associada imediatamente com a própria figura da cidade de Jericó, né? A pior cegueira da nossa alma, a pior cegueira do nosso coração é o pecado, que nos impede de ver a Deus, que nos impede de estar próximos de Deus, né? Que nos impede de ver o caminho de Deus
Veja o que São Marcos considera. Aquele cego e mendigo estava sentado aonde? À beira do caminho, à margem do caminho. É exatamente essa realidade que o pecado nos conduz, à margem, à beira do caminho, né? Significa a distância do caminho de Deus, vai nos levando para o lado, vai nos afastando, vai nos isolando da comunidade, vai nos isolando de Deus, vai nos isolando de nós mesmos. O pecado como essa quebra de comunhão, essa cegueira. O pecado cega a alma, o pecado cega o coração, né? Depois, além de cego, é mendigo, Bartimeu, né? Bartimeu. Todos nós somos mendigos de Deus. Todo o coração humano mendiga a Deus. Todos nós desejamos a Deus, né? E esse desejo de Deus jamais cessa dentro de nós, porque nós viemos dele e o desejamos, Por isso, Santo Agostinho diz que dentro do coração humano existe um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Por isso nós somos mendigos de Deus, né? Aquele cego e mendigo estava à beira do caminho. Quando ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Veja o esforço do cego em sair daquela condição. Não poucas vezes na vida, nós também nos esforçamos por nos tornarmos pessoas melhores, por vencer os nossos vícios, vencer as dificuldades, vencer as nossas ocasiões de pecado, porque não é nosso, não nos pertence essa realidade. Nós não fomos criados para o pecado. Algumas vezes nós temos o costume de dizer assim: pecar é humano, errar é humano. Isso é uma grande mentira. Pecar não é humano, pecar é desumano, porque nós não fomos feitos para o pecado. Nós somos feitos para a graça de Deus, fomos feitos para caminhar nos caminhos de Deus. Por isso o pecado não é nosso, e o nosso coração jamais vai se dar por satisfeito com uma vida de pecado. Então o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que acontece? Muitos começam a dizer para ele: cala a boca, cala a boca. Jesus não vai te escutar, não adianta gritar, né? É tão curiosa essa reação da multidão, porque nos revela duas coisas. Primeiro, nos momentos em que nós tentamos nos esforçar para mudar de vida, são as horas mais atribuladas que nós enfrentamos. Na hora que nós queremos vencer alguma coisa de mal e de ruim em nós, é a hora que nós mais enfrentamos dificuldade. É a hora que a luta é pior. Nos momentos em que nós desejamos buscar verdadeiramente uma vida de oração, é a hora que mais tribulações nós enfrentamos. E muitos obstáculos vão aparecendo, dizer: olha, não adianta tentar, você não vai conseguir, ele não vai te escutar, não adianta gritar. São os obstáculos que nós enfrentamos. Possam vocês prestar atenção, sempre que nós vivemos esses momentos de conversão e que nós colocamos um propósito no coração: poxa, eu preciso mudar, eu vou me esforçar, eu vou tentar ser diferente nisso ou naquilo, seja com Deus, seja com a minha família, seja comigo mesmo, eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Pode prestar atenção quantos obstáculos vão bater na sua porta e vão dizer: você não vai dar conta, não é por aí, não adianta tentar, você vai cair, vai fraquejar, né? São as tribulações que tentam nos desanimar e nos afastar do caminho de Deus. Aí o que o cego faz? Muitos o repreendiam para que se calasse, né? Esqueci de dizer da outra dimensão. Além dessas tribulações que nós enfrentamos neste momento, há um paradoxo muito grande aqui, porque vejam só, os discípulos estavam com Jesus, né? O cego não enxergava fisicamente, só de ouvir Jesus passar ele começa a gritar. Ele vê Jesus, ele vê, né? Mas os discípulos de Jesus não vê o cego.
são incapazes de acolher o cego, são incapazes de dar atenção para o cego, né? Veja, o cego está enxergando Jesus que passa, mas aqueles que estavam caminhando com Jesus não estavam sendo capazes de enxergar quem precisava de Jesus, que era o cego que gritava. Tanto é que eles diziam: cala a boca, fica aí. Significa, ignoram o sofrimento do cego. Uma atitude totalmente contrária a Jesus, totalmente contrária ao que Jesus busca, ao que nós aprendemos do Senhor na primeira leitura. Um Deus que é paciente, um Deus que acolhe quem mais sofre. E os discípulos de Jesus estavam cegos naquele momento. Foram incapazes de acolher, né? Incapazes de ver quem sofria. Isso é uma incoerência nos discípulos de Jesus. Depois, então, quando o cego foi repreendido para que calasse a sua boca, o que ele fez? Gritou mais forte ainda. Quando alguma coisa disse para ele, cala a boca, foi aí que ele gritou mais forte ainda. E essa atitude que São Marcos nos revela no Evangelho é muito importante na vida espiritual. Muitíssimo importante. Porque nós, diante dos propósitos de mudarmos de vida e seguir o Senhor, na hora das tribulações, não é para desistir, é para gritar mais ainda, é para rezar mais ainda, é para se esforçar mais ainda, é para tentar mais ainda, é para tirar uma força lá de dentro do coração e dizer: eu creio que Jesus vai me ouvir, eu creio, e não vou deixar as tribulações me desanimarem. Se eu comecei a tentar, tropecei e caí, me veio alguma coisa contrária, isso não é motivo para desistir, é hora para tentar mais ainda, gritar mais forte ainda. E aí, Jesus para. Única vez no Evangelho de São Marcos que Jesus para. Em todas as outras passagens, Jesus está perambulando, para lá e para cá, para lá e para cá, está a caminho. A única vez no Evangelho que Jesus para é diante da oração do cego Bartimeu, né? A nossa oração faz Jesus se deter e se ater, prestar atenção a nós, né? A resposta à nossa oração é Jesus que para, olha para nós e nos chama, e nos chama. Ele para com atenção para cuidar de nós, né? É a resposta da oração, feita com muita confiança dentro do nosso coração. Então, Jesus diz: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, ânimo, ânimo, Jesus te chama, levanta-te, Jesus te chama, ânimo. Jesus responde às suas preces, Jesus te ouve e Ele está te esperando. E agora a atitude tão bonita do cego, vejam só, o cego jogou o manto, aquela mixaria que ele estava acostumado, jogou para trás. Tudo o que o mundo nos oferece, diante do que Deus pode nos dar, não passa de uma esmola. Tudo o que o mundo nos oferece, diante do que Deus pode nos dar, não passa de uma esmola. Não passa de uma esmola. O manto aqui é símbolo de uma mesquinharia, é símbolo de uma vida vivida de qualquer jeito, é símbolo do pecado, de alguém que acostuma a viver daquele jeito, se acomoda à vida de pecado. Deus pode oferecer muito, mas eu me contentei com aquele manto e dele me acostumei e com ele eu fiquei, né? Com ele eu fiquei. É a esmola, viver de esmola, né? Enquanto Deus pode nos oferecer um banquete. O cego joga o manto para ir em direção a Jesus. É necessário, irmãos e irmãs, nos desinstalarmos das nossas estruturas, nos desinstalarmos daquilo que nós estamos acomodados, acostumados. O vício é acostumar a uma atitude ruim, se habituar a ela, e a consciência então relaxa e se acostuma.
se acomoda àquilo, e embora aquilo não satisfaça o nosso coração, eu me acostumo a viver de qualquer jeito. Diante de Jesus, nós somos chamados a sairmos da acomodação, sairmos da frieza espiritual e deixarmos o Senhor dizer: levanta-te, eu te chamo, coragem, deixa isso para trás. Isso aí não passa de uma esmola, de uma mixaria, diante do que eu posso te oferecer, diante da vida nova que eu posso te dar. Então o cego joga para trás o manto. Nos perguntemos qual é o manto que nós estamos acomodados, estamos acostumados. Diante do chamado de Jesus, é preciso deixá-lo para trás. Depois, joga o manto, dá um pulo. O cego joga o manto e dá um pulo, né? Dá um pulo, significa uma decisão firme de seguir o Senhor, né? Eu vou deixar para trás aquela mesquinharia e vou em direção a Jesus. Aqui se trata de uma decisão que o nosso coração humano precisa tomar. Dar um pulo significa se decidir por Jesus. Uma decisão firme, que vai nos sustentar, vai nos guiar, vai nos ajudar a caminhar em direção a Jesus. Pular. Veja a imagem do pulo, né? É a entrega total, a decisão total. Quem pula não pode voltar atrás. O pulo é a decisão radical de seguir o Senhor, né? E aí, por fim, ele vai até Jesus. Significa o cego entrega para Jesus a sua vontade, a única coisa da qual nós somos donos nesse mundo. Nós não somos donos da família, não somos donos dos bens, não somos donos de cargo, tudo isso pode cair por terra. A única coisa que nós verdadeiramente somos donos neste mundo é da nossa vontade. E é ela que é o nosso caminho de salvação. E o cego, quando pula, entrega para Jesus a sua vontade. Minha vontade é te seguir, né? E aí acontece então a cura, quando Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. Mestre, que meus olhos enxerguem. Ou seja, que seja vencida em mim toda a cegueira, todo o pecado, todo o mal, tudo aquilo que me coloca às margens do seu segmento, às margens da comunidade, que eu veja o seu caminho, que eu veja a ti, né? E aí Jesus responde ao cego: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista, e agora, para a nossa surpresa, olha como o Evangelho é rico de significado. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Nós começamos o Evangelho com o cego à beira do caminho. Agora ele se coloca no meio do caminho e vai seguir Jesus. Vai seguir Jesus. No início do cristianismo, os cristãos eram chamados aqueles do caminho, as pessoas do caminho, né? Era o nome pelo qual os cristãos eram designados. Então o cego agora abraça o seguimento de Jesus e coloca-se a seguir e encontra o caminho de salvação. Que neste instante, que é esta liturgia que nós estamos celebrando, que é o tempo de Deus na nossa vida, que neste instante Jesus nos ajude a vencer as nossas cegueiras, que nós nos lembremos que somos mendigos de Deus e nenhuma outra coisa vai ocupar o lugar de Deus no nosso coração, e que Jesus nos ajude, além de saciar a nossa fome de Deus, além de curar a nossa cegueira, nos ajude a deixar para trás o nosso manto, a nossa vida antiga, velha, carcomida, e dar um pulo em direção ao caminho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em um instante de silêncio, faça a sua oração e peça a Jesus para responder a tudo isso que foi semeado pela palavra
em seu coração.